Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Terça-feira da 34ª semana do Tempo Comum. Amados irmãos, sejam todos muito bem-vindos. Vamos juntos meditar o Evangelho que está em Lucas capítulo 21, versículos de 5 a 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra. Tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isso? E qual vai ser o sinal de que essas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu: Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu. E ainda: O tempo está próximo. Não sigais esta gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que essas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, estamos nos aproximando do final do ano litúrgico, ou seja, nós estamos na 34ª semana do Tempo Comum, e neste próximo domingo já é o primeiro domingo do Advento, ou seja, para a igreja já será ano novo, a nossa preparação para a vinda do Senhor. É um tempo em que a igreja nos apresenta textos de caráter apocalíptico, ou seja, caráter que descrevem o final dos tempos e até mesmo o final do nosso tempo, como que nós ouvimos no Evangelho de hoje. Este trecho do Evangelho de Lucas pode, à primeira vista, causar uma certa inquietação em cada um de nós. Veja que Jesus fala de destruição do templo, de guerras, de terremotos, de pestes, de sinais muitas vezes assustadores, que a gente poderíamos ficar um pouco medrosos. Mas nós não podemos nos enganar, porque essas palavras não são uma mensagem de medo, claro que não, mas uma mensagem de esperança e principalmente, meus irmãos e minhas irmãs, de preparação. Percebam que no final do ano litúrgico, o final do ano litúrgico nos convida a refletir sobre duas realidades que às vezes nós preferimos ignorar. É o final dos tempos e o final do nosso próprio tempo, o nosso próprio fim, a finalidade do mundo, o fim do mundo e o fim do nosso próprio mundo, ou seja, o fim da minha própria vida. Não porque a igreja deseja nos aterrorizar, mas porque ela quer nos lembrar de algo essencial. A nossa vida tem um propósito, a nossa vida tem uma direção. E nós somos chamados a viver preparados, com o coração fixo no que realmente importa, olhando para Cristo, meus irmãos. Quando Jesus descreve a destruição do templo, ele está nos desafiando a rever as nossas próprias prioridades. O templo era símbolo da presença de Deus para os judeus, assim como é para nós também. Ali, naquele tempo, era um lugar majestoso e central em suas vidas. Mas Jesus mostra que até mesmo aquilo que parece ser indestrutível neste mundo passará. Então, vamos entender um pouco. Quantas vezes nós também colocamos nossa confiança em algo que nós achamos que seja indestrutível? Entre aspas, templos modernos, aquilo que eu crio na minha cabeça, eu acho que isso nunca vai acabar. Por exemplo, nossa saúde, nossos bens materiais, nossa carreira, nossas relações humanas. Às vezes nós valorizamos tanto essas realidades achando que isso nunca vai acabar, que isso nunca vai ter fim. Esquecendo que tudo, meus irmãos, aqui nesta vida é passageiro, tudo. A sua relação é passageira, o seu trabalho é passageiro, a sua vida é passageira, a sua saúde tudo passa, menos a palavra de Deus. E aqui, meus irmãos, Jesus nos convida a olhar além. Ele está nos alertando sobre as dificuldades da vida mesmo, mas não nos deixa sozinhos. Percebam, meus irmãos,
que em meio às nossas tribulações, as tribulações do mundo, da igreja, Ele nos promete a sua presença fiel. Creia nisso, meu irmão. Diante da sua tribulação, do seu sofrimento, da sua angústia, o Senhor está contigo. Ele nos pede que não sejamos tomados pelo medo. Não tenhais medo. Essa frase repete muitas vezes na Sagrada Escritura. Não tenhais medo. Mas Jesus está nos pedindo para perseverarmos na fé. Essas palavras também estão nos recordando que o tempo da nossa vida é limitado. Meu irmão, eu já falei isso algumas vezes, ao menos aqui em Bom Jardim, não custa repetir. Quantos de nós vamos viver a metade do tempo de vida que temos hoje? Então calcula aí quantos anos você tem. Você vai viver o dobro desta vida, deste tempo? Então, nós precisamos entender que a nossa vida é limitada. Não sabemos, inclusive, o dia e nem a hora em que nos encontraremos com o Senhor. Meu irmão, você vai morrer, eu vou morrer. Quando vai ser? A gente não sabe. Então, isso pode ser no final dos tempos, como descreve o Evangelho, ou no nosso próprio fim, quando Deus nos chamar, quando Deus nos levar. E é exatamente por isso que devemos viver com vigilância e prontidão, buscando todos os dias estar em paz com Deus e com os irmãos. Estar em paz com Deus é viver sem pecados mortais, meus irmãos. E todo pecado é mortal quando fere um dos 10 mandamentos. Você sabe os 10 mandamentos? Mas, meus irmãos, vamos lá. O que significa estar pronto? Não é viver ansioso ou em constante preocupação, porque isso nos tira inclusive do prumo, nos tira da meta. Mas é viver em amor e no amor de Cristo, cultivando a fé que Deus nos dá, a caridade que o próprio Jesus nos ensina, que é doar a vida, a esperança, que é esta virtude que nos faz esperar a salvação que vem do alto. É estar atentos às necessidades do próximo. Meu irmão, nós precisamos ter esse cuidado, as necessidades do próximo. Ser generosos com o tempo e os dons que Deus nos deu. Essa semana passada a gente meditou muito sobre isso. Segunda-feira, ontem também meditamos sobre isso, sobre a nossa generosidade com o tempo, com os dons, com os nossos bens financeiros também. Sermos generosos com o tempo, com os dons que Deus nos deu e manter nossa alma alimentada pela oração e pelos sacramentos. Portanto, meu irmão, minha irmã, corra atrás, vai se confessar, vai batizar, vai casar. Nós não sabemos quando vai ser o final do nosso tempo. Nós precisamos estar em harmonia com Deus. Nós precisamos estar em comunhão com Deus antes da nossa morte. Portanto, queridos irmãos e irmãs, ao meditarmos neste Evangelho, não nos deixemos assustar pelas imagens de destruição e de calamidades. Não fique assim. Ao invés disso, vamos tomar este tempo como um convite à conversão, à renovação da nossa fé, ao aprofundamento do nosso relacionamento com Deus. Ele não quer que nós vivamos com medo, de forma alguma, mas que nós vivamos com confiança, prontos para encontrá-lo quando ele vier. Você está pronto, meu irmão? Pense nisso, sobre esse tema no dia de hoje. Você está pronto para se encontrar com Deus? E que a Virgem Maria, Mãe da Esperança, padroeira, co-padroeira da nossa diocese, nos ajude a viver com sabedoria e coração vigilante, prontos para acolher o Senhor em nossa vida, hoje e sempre. Amém. Queridos, muito obrigado. Não desliga, muitos de vocês desligam. Meus irmãos, eu te peço o seu joinha. Nossas visualizações estão boas, mas o seu joinha precisa acontecer, por favor. Menos da metade de vocês que me ouvem dão joinha no YouTube. Eu preciso do seu joinha aqui no YouTube para ajudar este canal a ir para frente. Comente uma frase que te chamou a atenção, ou ao menos digite a palavra amém, assim seja, coisas do tipo, para ajudar o canal a ir para frente, senão ele vai morrer. Muito obrigado pela sua presença. Hoje é terça-feira, temos missa em Baliza às 19 horas. Você que me ouve de outra cidade, de outro estado, busque a programação da sua paróquia. Viva a fé na prática aí na sua paróquia. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.